Boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer imenso estar dividindo esse espaço aqui no Facebook do Amor Exigente de Guaratinguetá. Hoje comentando sobre o sexto princípio ético, tá? Que é o princípio relacionar-se fraternalmente com líderes e membros dos grupos a quem pertence. Ou seja, o tema principal hoje é fraternidade. Como sempre fazemos, vamos então dar início à nossa reunião com os nossos cumprimentos. Como vão vocês? E eu tenho certeza que a resposta vai ser cada vez melhor. Esse é o objetivo de nossas vidas. Que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Essa é sempre a nossa oportunidade, é sempre a chance que temos de modificar as nossas existências, né? De sermos senhores dos nossos destinos e darmos um novo sentido. Como o nosso grupo, né, é um grupo que se baseia numa relação de extrema confiança, temos o nosso voto de sigilo, onde sempre repetimos: o que você fala aqui, o que você ouve aqui, quem você vê aqui, aqui permanece, né? Isso é fundamental para que nós possamos estruturar a nossa confiança dentro desse processo. Hoje, especificamente, nós vamos mudar um pouquinho. Em vez de fazer, nós vamos já incluir a espiritualidade na palestra. Por quê? Porque o tema é fraternidade. Então durante a palestra nós vamos comentar sobre esses aspectos de espiritualidade. Cabe aqui também enfatizar a importância desse princípio ético. O princípio ético, ele cuida da harmonia do grupo. Tal como as pessoas, o grupo também se desarmoniza. Tal como as pessoas, o grupo também adoece. Tal como as pessoas, os grupos também se tornam disfuncionais, como as famílias, né? A quem pertence as pessoas que frequentam o grupo. Então, os princípios éticos, eles tentem amarrar esse processo tentem harmonizar esse processo de convivência dos grupos para que eles não se diluam, não se destruam por poucas coisas, ok? E nós vamos dar continuidade aqui comentando sobre uma frase que eu queria que todos refletissem, né? Nós poderíamos até deixá-la como reflexão, que ela fala assim: quem não planta jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Ou seja, há um ditado mais antigo que quem planta vento colhe tempestade, ou seja, nós colhemos sempre aquilo que plantamos. Que fica isso para nossa reflexão, principalmente hoje que nós refletimos sobre a fraternidade, sobre a nossa convivência em grupo, ok? Então, dando uma continuidade, vamos ver alguns aspectos aqui interessantes. Na nossa evolução, algo muito interessante aconteceu. Lá no início das eras, né, os homens erectos, os primeiros homens, eles foram habitando a Terra, e a característica primordial que levou esse homem sapiens, né, a ter sucesso no povoamento, na sobrevivência da Terra, foi a quebra, né, dessa vida isolada, primeiro por uma vida em família, em que um de alguma forma protegia o outro,
de que, de alguma forma, isso fazia com que houvesse um sucesso desse pequeno clã. Lendo um livro do Homem Sapiens, tem uns dados muito interessantes, porque a gente acha que esses homens viveram em eras totalmente separadas e que um não conviveu com o outro. E na verdade isso não existe, né? Não existe um modelo, uma família de homens que vive até o ano de X e no ano seguinte aquele modelo foi tirado de circulação e vem outro. Não é assim que funciona. O Homem Sapiens vai viver com o Homem Sapiens de Neandertal, que vai viver um pouco com o Homem de Neandertal, ou seja, existem períodos de transição. E ele comenta uma coisa muito interessante nesse livro, né, do Homem Sapiens, e ele fala uma coisa muito interessante. O Homem de Neandertal, ele era mais forte do que o Homem Sapiens. Isso é fato. Né? Mais resistente até certo ponto aos embates com os animais, às intempéries. Mas o Homem Sapiens teve um sucesso imenso pela sua capacidade de agrupamento, de formar pequenas comunidades e essas comunidades se ajudarem na sobrevivência uns dos outros, né? Frater, irmãos, unidade, fraternidade, sob a mesma unidade. E ele comenta ainda uma coisa muito interessante nesse livro, que nos achados arqueológicos era interessante que nunca se observou grupos com mais de 200 pessoas. E a motivação para isso é que provavelmente, quando chega a esse número, 200, próximo, 150, 200 pessoas, as diferenças de opinião vão gerar a ruptura do grupo, vão gerar o esgarçamento daquelas relações e outros grupos vão se formar com opiniões diversas, né? Com outros líderes. E o que ele chama de fofoca, ele fala que a fofoca foi o que salvou a humanidade. Ou seja, quando o grupo chega a 150, 200 pessoas, né, a inveja, todos esses sentimentos, né, que nós somos dotados, vão fazer com que hajam embates dentro dos grupos, e esses grupos passam, muitas das vezes, a se dissolver. E muitas das vezes, eles, por dissolverem, formarem outros grupos, aquele grupo que tinha uma determinada posição e postura acaba realmente terminando, e o outro que se desligou dá continuidade. Mas o fato que essa diferenciação, essa capacidade de fazermos grupos diferentes também nos ajudou na nossa sobrevivência como espécie humana, né? Então já começamos aí a entender que esse convívio social é uma necessidade social, na verdade, que nós despontamos. Viver em sociedade, viver um com os outros, é uma necessidade para a nossa proteção, para o nosso aprendizado, para a nossa própria evolução, tal como espécie e também como indivíduos. Quando nos isolamos, nós ficamos mais pobres, né? Duas forças mudam a sociedade. Uma de forma abrupta, né? que é a força política, e outra a força religiosa, tá? Que liga as mudanças de hábitos. Tá? É interessante que essas forças políticas, elas têm sempre, na maioria das vezes, causam rupturas abruptas, são as revoluções. As religiões já é um processo bem mais lento, mas entendo que todas essas forças que mudam sociedade, né, elas têm como característica fazer com que o indivíduo, tanto no aspecto político quanto no aspecto religioso, ele transcenda da sua individualidade e tenha a sensação de pertencimento, seja um grupo político ou um grupo religioso. Hoje, nós chamamos esse pertencimento de espiritualidade, que pode ser por uma religião, pode ser por um trabalho social, pode ser pelo seu trabalho, onde o indivíduo transcenda esse sentimento de pertencimento, e isso o promova, isso o faça realizar transformações e modificações.
dentro de si, dentro dos seus hábitos, dentro das suas características. Então vamos lá. Do ponto de vista político, nós temos dois fatos que marcam bastante. Nós estamos no ano de 1789, a Revolução Francesa, colocando em sua bandeira um lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Está aí a nossa palavrinha de novo. E é interessante aqui entender a relação dessas três palavras, né? Não conseguimos ter fraternidade, irmãos, unidos numa única célula, né? Se não houver liberdade. Tá? Se a coisa for por imposição, nós não vamos conseguir ser irmãos uns dos outros. Igualdade. Igualdade porque eu preciso reconhecer o outro, mesmo com opiniões diferentes da minha, como um ser igual a eu, igual a mim. Então, é importante, essas três frases foram muito felizes, marcam a Revolução Francesa, que vai marcar, que vai influenciar todo mundo, todas as constituições, o movimento iluminista, tudo. Mas marca também, né, um apogeu daquele homem de Neandertal, daquele homem que vivia, que começa os seus primeiros grupamentos, a conseguir, a se estruturar politicamente, a decretar que há uma nação, um povo. Ele é capaz de viver e conviver se ele se conseguir harmonizar sobre esses três pilares da bandeira francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E isso faz nos questionar dentro do nosso convívio, né, dentro das nossas estruturas, o quanto nós temos que enxergar essa liberdade, enxergar essa igualdade, para que nós possamos viver com fraternidade. Outro momento interessante que eu botei aqui é o momento de 1948, que é a Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, o apogeu de toda a estrutura fraterna está contida na Declaração dos Direitos Humanos. É bem verdade que ainda são muito poucos os países que conseguem dar aos seus cidadãos esses direitos de forma plena, mas já é um avanço enquanto espécie animal, ter uma organização política capaz de levantar a bandeira dos direitos mínimos do seu grupo, do seu agrupamento. Tá? Muito bem, isso do ponto de vista político. Olhando do ponto de vista religioso, me ocorreu aqui decorrer sobre também como existe uma mudança nesse pensamento religioso, como ele também evolui, né? E movimento religioso, que entenda uma coisa, alguns pesquisadores, alguns arqueólogos encontraram há algum tempo atrás, mal me engano, no final de 19 para este ano de 20, algumas espécies de homens pré-históricos que foram sepultados de alguma forma com alguns rituais, o que mostra que muito antes, e esses fósseis eram de homens de um primitivismo absurdo, homens que viveram há milhões e milhões de anos atrás, muito antes do homem de Neandertal, mostrando que provavelmente muito antes de nós criarmos a fala, a comunicação falada, alguma comunicação de pintura em caverna, nós já tínhamos essa sensação de pertencimento de algo maior, algo que transcende aquilo que é a vida material, a vida do cotidiano, né? Isso é apenas uma observação, né? Lógico que aqui nós respeitamos todas as seitas, todos os credos, ou a todos os não credos, aqueles que são ateus também, mas apenas estamos usando esse aspecto religioso
para mostrar, na verdade, um aspecto histórico da mudança do pensamento social da humanidade. E aqui é interessante, se nós pegarmos em uma religião cristã, que nós não vamos citar aqui A, B ou C, tem um salmo bíblico, que é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas e justiça por amor ao seu nome. Esse salmo é um salmo do Velho Testamento, que mostra esse pensamento religioso, como um homem tendo esse Criador como um protetor, como aquele que lhe conduz, como aquele que lhe dirige, em que ele está ali com essa proteção. E esse salmo ainda diz mais, nos diz o pensamento humano na busca. O que nós buscamos? Nós buscamos essa proteção divina, essa proteção que transcende. Mas esse pensamento ele tem uma mudança dentro desse aspecto religioso, da água para o vinho, daqui do Velho Testamento para o Novo Testamento. E aí observemos se não. Observa nessa mesma linha religiosa, uma mudança de comportamento muito grande, uma mudança lenta que ocorre ao longo dos séculos. Mas olha esse trecho pequeno, acho que todos conhecem, é um trecho da oração de São Francisco, em que ele diz: ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Observa como muda o pensamento. Agora, esse comportamento, esse pensamento não é mais a petição de uma segurança, de um ser que transcenda as nossas forças e nos proteja, mas somos nós que nos colocamos na condição de servir. Então, observa como o pensamento religioso vai mudando, vai se alterando, e com ele deveria-se também mudar o comportamento dos seus seguidores. Infelizmente isso nem sempre acontece, mas isso não é culpa das religiões, é culpa dos indivíduos que não conseguem transcender a fazer as modificações naquele instante, naquele momento. E como podemos vivenciar esse princípio nos nossos lares, esse princípio da fraternidade? Para vivenciarmos esse princípio, tem um trecho aqui que eu recortei que eu achei muito interessante, porque as pessoas hoje vivem num isolamento digital imenso. Embora nós não sejamos contra a tecnologia, o avanço, porque inclusive nos permite hoje estar aqui no meio de uma pandemia e não estarmos totalmente isolados, mas a realidade que para o dia a dia de nossas famílias, de muitas famílias, ele provoca um isolamento dos seus indivíduos. E esse trecho nos diz assim: para vivenciarmos esse princípio ético, primeiro vamos precisar criar momentos de interação na família, pois não é possível nos relacionarmos fraternalmente se sequer interagimos. Que tal começarmos criando a regra de jantarmos sem TVs ligadas e sem a presença de celulares à mesa? Então a aplicação desse princípio para os nossos lares, ou seja, para que nós possamos viver de forma fraterna, precisamos pelo menos conviver. Precisamos ter pelo menos uma convivência. E como nós vamos ter convivência se nós estamos cada um isolado no seu celular,
né, no seu WhatsApp, no seu Facebook, né? Então, tá aí uma aplicação desse princípio dentro dos nossos lares, nas nossas casas. Se nós temos que conviver de forma fraterna, se nós temos que diminuir as disfunções que nós temos nas nossas famílias, e elas são muito disfuncionais, nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar. Mas como conversar se cada um está dentro do seu mundo, dentro do seu giro? Então, pequenas regras, pequenas modificações podem muitas das vezes provocar grandes transformações. Uma delas, por exemplo, é isso: não comer com TV ligada, não comer com celulares à mesa, onde as pessoas possam realmente interagir, possam se comunicar, né? Um outro aspecto que nós podemos colocar aqui em seguida, né, valorizar cada bom momento abandonado. A estupidez, a agressividade, a apatia, né? E aprendermos também o valor do elogio, do diálogo agradável, ouvir com interesse e atenção, até nos momentos que precisamos ser firmes, fazê-lo com educação e respeito. Isso talvez, gente, seja a situação mais complexa e mais difícil de nós vivenciarmos dentro de nossas casas, de nossos lares, né? Já que estamos convivendo, já que a proposta da fraternidade, já que a proposta do diálogo, da conversa na família é dialogarmos e conversarmos, não apenas objetivarmos aquilo que é negativo, aquilo que o indivíduo faz de errado. Lembrar sempre que nós somos maiores que o conjunto de nossos defeitos. Lembrar que nós também já tivemos aquela idade. Lembrar que nós também já fomos teimosos, né? Todos esses aspectos são importantes para que a gente possa viver e conviver, para que esse convívio não seja um convívio difícil. Eu sei que isso não é fácil, principalmente quando tem um filho com adicção, onde muitas das vezes não há diálogo, há interrogatório. Aonde você estava, com quem você estava, né? Que horas você saiu desse lugar, com quem que você foi, essa roupa, por que está cheirando assim, né? Porque são as preocupações dos pais que, vendo os filhos dentro da problemática das drogas, da viciação, se transtornam, se buscam dessa forma proteger seus filhos, mas muitas das vezes tornando o convívio também extremamente difícil, porque não há um diálogo de convivência, um diálogo de perguntar-se minimamente: como você está? Você está feliz? Você está bem? E talvez a gente se surpreendesse com a resposta, né? Porque muitos ou um grande grupo dessas pessoas que vão buscar o caminho das drogas, vão buscar porque estão infelizes, porque alguma coisa lhes falta no seu interior, alguma coisa a preencher, né? Alguma coisa que eles não conseguiram transcender para algo positivo e melhor, seja uma religião, seja um trabalho social, seja o estudar, seja o trabalhar. E essa dor muitas das vezes faz com que eles busquem na droga um alívio para esses processos. Muitas das vezes eles estão doloridos, estão doentes, né? Psiquicamente, emocionalmente doentes, e vão também ali buscar. Então, nesse convívio, nessa relação de frater, irmão, unidade, unidos, irmãos unidos, né, que nós temos que buscar dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos grupos de amor exigente também, nós temos que, de vez, além da conversa administrativa, da conversa normal, perguntar: e aí, como é que você vai? Como é que você está? Está tudo bem? Você está se sentindo bem? Você está feliz? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar?
Tem algum recurso que eu possa te dar? Não? Então são essas coisas que são importantes para a gente mirar nesse diálogo, nessa diálogo em família. Sobretudo, gente, fazê-lo, ouvir com interesse e atenção, até nos momentos que precisamos fazê-lo, a repreensão, no momento que nós devemos ser firmes. Eu acho que isso, para mim, talvez seja a coisa mais difícil. Eu tento me educar nisso o máximo possível, ou seja, quando eu vejo algo errado, que eu quero chamar a atenção de alguém, primeiro, falar que eu não é de alguém, mas do ato, ou seja, não é a pessoa. Vamos usar um exemplo, a preguiça, vamos lá. Não é o indivíduo que é, mas o fato dele ter deixado de fazer aquilo que incomoda, né? Então, é muito importante salientar que é o comportamento do indivíduo que nos machuca, que nos incomoda, mas não o indivíduo em si. Né? Para que a gente tem que começar a entender e separar isso. Uma coisa é o comportamento, outra coisa é o indivíduo. Quantas mães, quantas esposas, quantos familiares chegam para nós e falam assim, olha, ele sem bebida o senhor não acredita, ele é uma pessoa boníssima, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tira a roupa do corpo para ajudar os outros, é uma pessoa, é carinhoso, ele é colaborativo, ele é fraterno, ele ajuda os amigos, mas quando bebe é um desastre, ele se transtorna, ele fica às vezes violento, ele às vezes fica... Ele quebra os compromissos que ele tanto, sem a ação da droga, ele dá tanto valor, mas quando bebe, às vezes larga o trabalho, não vai, não cumpre horário. Né? Então, as pessoas conseguem perceber que existem quase que duas pessoas, uma sob efeito da droga e outra não. Mas na hora de fazer a repreensão, colocam todos no mesmo balaio, e isso é muito ruim, porque a pessoa, recebendo essa carga de negatividade, você é preguiçoso, você é negligente, você é isso, você é irresponsável, você é isso, você é aquilo, ele acaba assumindo num determinado momento que ele é assim mesmo. Não, ele é assim mesmo, então não tem jeito, então não tem conserto, não tem como resolver, não tem como melhorar isso. E não é isso que a gente quer. A gente quer apontar o defeito, sim, porque precisamos que ele mude o comportamento. Então, quando a gente for falar, for repreender, em qualquer que seja a questão, sempre colocar assim, olha, eu não gostei do seu comportamento. Você não é assim, eu não te criei, eu tenho certeza que na sua essência você não é assim. Você não precisa disso, né? desse comportamento. Você é maior do que esse comportamento que você tem. Você sabe fazer melhor do que esse comportamento que você tem. Então, quando a gente salienta isso, a gente consegue mostrar duas coisas para o indivíduo. Primeiro, que ele está errado, que ele está cometendo erros. Segundo, que ele é maior do que o erro e ele pode superar o erro. Mas isso, volto a dizer, é um exercício de longa duração, porque normalmente nesses momentos que nós vamos chamar a atenção, nós temos um sentimento junto de nós, que é a raiva, e ele nos atrapalha bastante, porque nesse momento ele coloca todo mundo no mesmo balaio, chuta tudo, e muitas das vezes as pessoas ficam muito magoadas com a gente, ok? Entendemos esse princípio ético, né? Para além de nossa casa, podemos adotá-lo também nos grupos em que estamos, visando criar uma relação fraterna com cada um, respeitando as opiniões, o ponto de vista do outro, mesmo que não coincida com o nosso. Não julgar ou fazer qualquer diferença das pessoas em razão de sua religião, de sua orientação sexual, da sua cor e da sua pele. Isso é fundamental para que o grupo permaneça, para que o grupo se estenda. Então, é importante, gente, que a gente possa enfatizar isso.
é um grande exercício isso. Eu me lembro que quando nós começamos a nos reunir para fazer o curso, para agrupar os voluntários, para iniciar os trabalhos do Amor Exigente, ficamos um ano reunidos. Todos esses aspectos têm que ser muito debatidos antes, né? Daí a necessidade desses grupos, eles, antes de abrirem, eles se harmonizarem entre eles se entenderem entre eles serem fraternos entre eles, para que tudo aí tudo isso possa ser ajustado. Porque imagine vocês que qualquer um que entre, imagine dentro de um grupo que se forma de forma afoita, de forma sem preparo, né? E age com preconceito para qualquer indivíduo que vá dentro do grupo. O grupo é para acolher as pessoas, não é para julgar as pessoas pela sua cor, pela sua opção religiosa ou pela sua opção política, né? Eu vi tantos amigos que eu tenho que eram amigos tão unidos e por questões tão bobas, tão políticas, se separarem tanto, se afastarem tanto, defendendo pessoas que nem sabem que eles existem, que por sinal provavelmente não dão o menor valor a eles, e eles que tinham um convívio, uma vivência, uma irmandade, uma fraternidade, perderam tudo isso em nome de coisas tão pequenas, né? De aspectos não de politicagem, não é nem de política maior, né? De aspectos de defesa de bandeiras muito humanas, muito pobres, vamos assim colocar. Então, gente, era mais ou menos esse tanto. Só tenho uma coisa a falar para vocês, é gratidão, é o segredo, tanto pelas coisas boas que aconteceram, quanto pelas coisas que no final viraram lições para nós, não é verdade? Porque as coisas boas são lembradas sempre com muito carinho, mas as coisas negativas, elas têm que se tornar lições dentro da nossa existência e da nossa vida. Vamos fazer a nossa oração da serenidade, então, para que a gente possa fazer o nosso encerramento, tá ok? Então, vou pedir a todos que repitam, seus lares, em suas casas, tá? Junto comigo. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, e coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé e alegria. Então, desejar a todos um excelente final de semana, um bom sábado. Nós vamos teremos uma reunião administrativa a seguir dessa reunião. Então vai estar um pouco esvaziado hoje o grupo do WhatsApp, do Zoom, porque nós estamos estudando a nossa possibilidade de retornar presencialmente. Vamos viabilizar isso. Então vai ter uma reunião administrativa, então muitos vão estar envolvidos nesse momento, nessa reunião. Mas no WhatsApp estará lá o convite para que nós possamos fazer as nossas partilhas, tá ok? Um abraço generoso a todos, muito obrigado pela atenção, uma boa tarde.